Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 46, por Monja Maria Cecília Bage. Como Filho de Deus apareceu aos discípulos e outras aparições suas. Aparece aos seus. Depois de irem, os dois discípulos avisar os outros acerca de minha ressurreição, atestando que me haviam visto e reconhecido a fração do pão, chegou no mesmo momento Pedro e confirmou a verdade, certificando que também ele me havia visto. Os apóstolos começaram a dar crédito às palavras de Pedro e encheram-se de desejo de ver-me. Assim, estando eles desejosos e discorrendo sobre a certeza de minha ressurreição, apareci-lhes e manifestei-me mediante a costumeira saudação de paz. Ao ver-me, os discípulos alegraram-se sumamente, mas intimidaram-se também, duvidando que fosse verdadeiramente seu mestre. Por isso, olharam-me atentamente e eu lhes disse: não temais, sou eu, conforme João 20:19. A estas palavras, desvaneceu-se todo o temor e se alegraram por causa da minha ressurreição. Assegurei-lhes o fato de minha ressurreição e todos se prostraram por terra para adorar-me qual verdadeiro Filho de Deus. O primeiro foi Pedro, o qual estava mais do que nunca confirmado na fé. Tomé, chamado Dídimo, não estava presente. Os outros apóstolos, inteiramente compungidos, pediram-me perdão por me haverem abandonado no tempo da paixão, me terem fugido. Confortei-os e assegurei-lhes o perdão. Olhei-os com grande amor, deixando-os todos animados e confortados. João, o discípulo amado, ao ver-me, encheu-se de júbilo, correu para perto, contemplando com atenção minhas chagas, e como no Calvário sofrera grande penas por causa delas. Ao olhá-las, ficou repleto de inenarrável alegria. Olhei-o com profundo amor e consolei-o muito. Os apóstolos perguntaram-me em que deviam ocupar-se então, onde adquirir o alimento necessário. Ordenei-lhes fossem pescar e se reunissem a miúde, porque lhes ensinaria quanto deviam fazer depois de minha partida para junto do Pai. Assim fizeram. Parti, deixando-os inteiramente consolados e confirmados na fé em minha ressurreição. Incredulidade de Tomé. Após minha partida de junto dos discípulos, chegou Tomé. Encontrou-os todos mais alegres e contentes do que habitualmente. Todos juntos asseguraram-lhe o fato de minha ressurreição e que me tinham visto. Tomé sentiu profunda pena e grande confusão por não ter estado ali, parecendo-lhe não ter sido digno de tamanha consolação. Mas, em vez de humilhar-se, caiu na impaciência. Disse a todos: eu não acredito. E quanto mais os outros lhe asseguravam, tanto mais pertinaz ficou em sua incredulidade, e quis amargurar a consolação dos outros, não dando crédito às suas palavras. De fato, os outros ficaram assaz amargurados por causa de sua incredulidade. Ele sentia satisfação com isto, e mais se endurecia por palavras. Assim, a incredulidade, primeiro só de palavras, infiltrou-se também no seu íntimo, por causa da obstinação. Os outros diziam-lhe que haviam visto minhas chagas, especialmente João assegurava-lhe ter reconhecido as chagas das mãos, dos pés e do lado, que vira no Calvário. Esforçou-se muito por persuadi-lo a acreditar em coisa tão certa, mas Tomé, mais endurecido do que nunca, disse-lhes: não acreditarei, se não o vir.
se não vir as suas chagas, e mais, se não puser as mãos nas chagas, feitas pelos pregos, não acreditarei, conforme João 20, 25. Tomé teve então a pretensão de ser mais do que os outros e disse consigo mesmo: Vós vos vangloriais de ter visto o Mestre ressuscitado. Se for mesmo verdade, quero vangloriar-me não apenas de tê-lo visto, mas ainda de tê-lo tocado. Se não chegar a isto, não acreditarei. Tinha compaixão da incredulidade do apóstolo, tanto mais que nasceu da paixão, por não se ver favorecido como os outros. De fato, experimentou grande pena, embora ninguém a manifestasse. Decidi, porém, mediante esta incredulidade, confirmar mais ainda todos os outros na fé, porque estavam um pouco vacilantes. Enquanto estava presente, acreditaram, mas depois começaram a duvidar. Pedro, no entanto, manteve-se sempre forte, nunca vacilou nem duvidou. Aparece a Nicodemos e a José de Arimateia. Enquanto acontecia tudo isto, aos apóstolos José e Nicodemos estavam discorrendo sobre minha ressurreição. Tinham ouvido dizer que eu havia ressuscitado, mas que os escribas, os fariseus e os príncipes dos sacerdotes haviam dado boa gorjeta aos guardas a fim de declararem que os discípulos haviam roubado meu corpo enquanto eles dormiam. De fato, os guardas falavam assim e tal notícia espalhou-se pela cidade. Os pérfidos hebreus queriam obscurecer e manter oculta minha gloriosa ressurreição. Os obstinados perseguiram-me tanto em vida e não lhes bastou, quiseram perseguir-me depois também da morte. Mas os míseros encontraram pouco crédito. Ao virem difundir-se a fé em mim, a maior parte deles morria de raiva e de paixão. Estando, pois, Nicodemos e José a discorrer sobre minha ressurreição e a lembrar quanto eu havia padecido na cruz, choravam de compaixão. Era noite e os dois estavam cheios de tristeza por causa das penas que eu sofrera. Era noite e os dois estavam cheios de tristeza por causa das penas que eu sofrera. Tornaram-se com isto dignos de minha visita. Apareci-lhes, fiz-lhes a costumeira saudação de paz e falei-lhes com o rosto sereno. No princípio tiveram medo, vendo-me entrar pelas portas fechadas e em hora tardia. Consolei-os, no entanto, e livrei-os do medo, dizendo-lhes que não temessem, porque, tendo ressuscitado, viera consolá-los das tristezas e agradecer-lhes o piedoso serviço prestado ao meu corpo morto, e o de embalsamá-lo e de sepultá-lo honrosamente. Instruí-os, depois de novo, nos mistérios divinos, e disse-lhes tudo o que deviam fazer em prol de sua salvação eterna e que não tivessem medo algum de se mostrarem publicamente seguidores meus, que não fizessem conta alguma do ódio que os fariseus e os príncipes do sacerdote lhes votavam, por terem honrado meu corpo após a morte, porque protegê-los-ia sempre. Muitas foram as provas e os ensinamentos que dei a estes discípulos, e eles os executaram depois perfeitamente. Tendo-me adorado e confessado de novo como verdadeiro Filho de Deus e Messias prometido, desapareci de seus olhos, deixando-os confortados e confirmados na fé em minha ressurreição. Os apóstolos junto a Maria Santíssima. Após a discussão entre os apóstolos, alguns deles partiram para pescar, os outros para encontrar-se com minha querida mãe e contar-lhe que me haviam visto ressuscitado e que lhes apareci, oferecendo-lhes a saudação de paz. Entre estes estava também João. Contavam à querida mãe com grande compaixão a incredulidade de Tomé. Ela os tranquilizou e lhes assegurou que ele também acreditaria. De fato, a mãe pôs-se a rezar pelo filho incrédulo e ele mereceu, mediante suas súplicas, a graça da confirmação na fé e de reconhecer-me de modo mais distinto e claro do que os outros, conforme ouvirás. Nova aparição a Madalena. Enquanto isto acontecia, fui visitar de novo Madalena, a qual, por meio de ardente desejo e inflamado amor, me convidava e atraía a si com doce veemência. Estando ela sozinha, visitei-a de novo. Ao ver-me, não pôde conter a violência de seu amor e exclamou: Meu mestre, meu Deus! E, inteiramente inflamada de celeste ardor, quis ouvir minhas palavras divinas, como costumava ouvir durante minha vida mortal. De fato, fiz-lhe a vontade, falando dos mistérios divinos e ensinando-lhe o modo de amar-me cada vez mais. Consolava-a e a inebriava com minha presença,
e com as minhas palavras, fruindo ela ao ouvi-las de imensa alegria e ficando cada vez mais inflamada de amor. Aparece a Marta e a Lázaro. Mostrei-me também a Marta e a Lázaro, seu irmão, e meu discípulo, enquanto experimentavam vivo desejo de ver-me, tendo ouvido contar minhas várias aparições, enquanto se entretinham a discorrer sobre minha morte e paixão, e também sobre a ressurreição. Apareci-lhes, dirigindo-lhes a habitual saudação, e manifestando-me claramente a eles, repletos de alegria, mas igualmente de temor reverencial. Era tal precisamente o temor que experimentavam meus discípulos à primeira vista. Consolei-os e animei-os a não temerem, porque era eu. Saiba, esposa minha, que quando pronunciava estas palavras, isto é, não temais, porque sou eu, desvanecia-se todo o temor dos que me viam, por virtude dessas palavras. Assim podiam fluir de minha presença e contemplar-me sem temor, e até mesmo com grande júbilo do coração. Eles, certos de minha ressurreição, adoraram-me e confessaram-me de novo qual verdadeiro Filho de Deus. Depois também os instruí. Saiba, esposa minha, que ao aparecer aos discípulos, repetia sempre a doutrina que lhes ensinara quando em vida mortal. Fazia isto para confirmá-los mais na fé em minha ressurreição, para não terem de que duvidar, sentindo que lhes falava do mesmo modo pelo qual falava antes, e dos mesmos assuntos. Não modificava ponto algum da doutrina que lhes havia pregado com tanta caridade e amor, e ordenado com suma sabedoria e toda a perfeição. Visita a mãe. Após ter visitado esses dois discípulos, isto é, Lázaro e sua irmã Marta, fui visitar de novo minha querida mãe. Ela, sim, era todas as minhas delícias, enquanto me demorava na terra. Oh, quanto me alegrava vê-la tão bela e perfeita, tão ornada de virtudes e tão inflamada de amor, cheia de fé, de esperança e de caridade, e em superabundância de graças. Com ela, entretinha-me amorosamente, dando-lhe, enquanto mãe, a liberdade de abraçar-me, de beijar minhas chagas, especialmente a do lado, a qual honrou de modo particular, porque só ela sentiu a dor dessa chaga. Com quanto amor aproximava-se dela, que torrente de consolação divina experimentava, quando nela punha os castíssimos lábios para sorver o preciosíssimo licor que dali jorrava, para inebriá-la e confortá-la. Cada vez que me entretinha com a querida mãe, eu a instruía acerca do que devia fazer com os fiéis após minha subida ao céu. Informava-a plenamente de quanto aconteceria, tanto aos apóstolos como a todos os fiéis. Ela conservava em seu coração todas as minhas palavras, para poder depois, ao seu tempo, instruir a todos, isto é, tanto os apóstolos como todos os fiéis. Cantava-me em seguida hinos de louvor e muito me agradava ouvi-la. Depois louvávamos juntos o Divino Pai. De cada vez ela recomendava-me todos os seus filhos adotivos, todos os meus irmãos, para com os quais desempenhava sempre o ofício de mãe amorosa. Especialmente após terem sido designados por mim filhos seus, quando eu estava na cruz, sempre obtinha graças em favor de algum dos apóstolos e para os outros discípulos, de acordo com a respectiva necessidade. Tamanha era a graça, o modo e a maneira com que a minha querida mãe pedia por seus filhos, que não se podia negar-lhe coisa alguma, e quando pedia graça, feria o coração mediante seu amor, sua humildade e conformidade com o querer divino. As visitas feitas à querida mãe naquele tempo eram muito frequentes. Entretendo-me em geral com ela, passava a noite inteira em êxtase, fruindo de minha presença. A miúde fazia-lhe haver a nobre comitiva que sempre me acompanhava, isto é, todas as almas bem-aventuradas, e ela entretinha-se frequentemente em colóquios com seu esposo José e com seus pais, e então louvavam juntos o Divino Pai, cantando em coro a querida mãe sozinha e as almas bem-aventuradas por si. Mas, ó, quanto ultrapassava ela, todas juntas em sabedoria, graça, amor, demonstrando-se em todas as suas ações e obras rainha de todas as criaturas, e como grande rainha operava tudo e superava todos. Agradava-me muito ouvi-la. A todas as almas santas agradava igualmente. Olhavam-na e obsequiavam-na como sua rainha. Embora a querida mãe se visse tão favorecida e exaltada, humilhava-se e abaixava-se cada vez mais, e mediante esta sua humildade e abaixamento, ia merecendo cada vez mais nova graça. Estando a dileta mãe mergulhada no mar de alegria e de consolação por causa de minha presença,
Não pense que se esquecesse jamais das penas por mim sofridas na paixão e na cruz. Antes, enquanto viveu, guardou-as continuamente na memória e ficou sempre amargurada. Quando me ausentava para visitar outros discípulos, ela pensava em tudo o que eu havia padecido e como me custaram caro as almas por mim redimidas com tanto sangue. Lembrava-se de todos os meus padecimentos e dores, um por um, e seu coração se tornava um misto de amor e de dor, de alegria e de tristeza. Por isso, enquanto viveu na terra, ficou sempre amargurada, à imitação de mim que enquanto vivi vida mortal. Vivi em contínuas tribulações e amarguras. Queria ela ser em tudo e por tudo companheira fiel e a mãe amorosa, que jamais se esquece das dores do próprio filho. Embora este não viva mais entre penas, ao agir assim, a querida mãe dava-me sumo prazer e gosto e se dispunha sempre a receber novas graças e favores. Vida de súplicas. Durante os 40 dias que me demorei na terra, após minha ressurreição, estava sempre amando, louvando, bendizendo e agradecendo ao Divino Pai, em nome de todos os meus irmãos, e pedindo-lhe todas as graças para cada um em particular e em geral. O Divino Pai comprazia-se muito enquanto operava em favor do gênero humano, e apesar de receber tantas ofensas do mundo, especialmente dos ímpios hebreus, contudo olhava o mundo com grande amor, porque eu, suas delícias, habitava nele, e por meio de mim recebia plena satisfação por tudo.